Bem-vindo de volta. A gente vai começar com a seguinte provocação: não seria o esquecimento consciente do sonho um estímulo para se desenvolver uma outra forma de conhecimento tipicamente humana? A intuição? Vamos primeiro melhor substanciar essa provocação com uma reflexão do Rajneesh Osho. A intuição não pode ser explicada cientificamente, porque o fenômeno em si é irracional e não científico. O próprio fenômeno da intuição é irracional. Em termos coloquiais, parece certo perguntar: a intuição pode ser explicada? Mas isso quer dizer, a intuição pode ser reduzida à racionalidade do intelecto? E a intuição é algo além da racionalidade, algo que não faz parte do intelecto, algo que vem de algum lugar onde o intelecto é totalmente inconsciente, como, por exemplo, a dimensão dos sonhos. Fez sentido para você? Bom, intuitivamente falando, costuma fazer sentido para todos nós. Mas, por estarmos capturados, para não dizer aprisionados, por uma forma lógica de interpretação da realidade através da representação, coleta, categorização, comparação e estocagem de todo tipo de dado como fonte para se codificar o que se chama de informação, acabou se considerando como única forma válida de conhecimento o crivo e rito da qualificação deste código ou informação através de um processo constante de quantificação do dado informação, para ser qualificado como tal. Parece que foi sempre assim, né? Mas a realidade é que não. Esse tipo de conhecimento lógico, racionalizado, levando-se em consideração os mais de 200 mil anos de existência da nossa espécie, Homo sapiens, estima-se em estudos linguísticos antropológicos mais recentes ligados à origem da linguagem e à sua funcionalidade linguística, corresponde a pouco menos de 5% do nosso curso evolucionário, ou seja, começou a ser desenvolvido justamente quando passamos a nos tornar mais sedentários do que nômades entre 15 e 10 mil anos atrás, e que numa exploração recente expomos como os pesadelos potencialmente desempenharam um papel vital, onde os fatores principais, segundo o linguista e pesquisador em psicologia comparada, Michael Tomasello, que acabaram cognitivamente distinguindo o nosso tipo de inteligência das demais espécies para além da nossa capacidade inata de compartilhar atenção e intenção, foram os seguintes: aprendizagem social através da ostentação pedagógica e transmissão deliberada, superimitação, imitando não apenas ação, mas também maneiras e estilos de ação, apontamento informativo, leitura recursiva da mente, sabendo que os outros sabem, sabemos que eles sabem, e assim por diante. Construção e ampliação de um terreno comum, comunicação para compartilhar com os outros e construção de uma esfera de coisas comumente conhecidas, espírito de grupo, sentimento prescritivo de pertencimento, de interdependência, de automonitoramento seguindo expectativas gerais e impessoais, e cultura cumulativa transmissiva, às vezes cunhada de o efeito catraca. Visão perspectival, olhando a mesma coisa ou evento, alternativamente do ângulo de outro agente, ou também de fenômenos naturais e metafísicos. O que em ainda teoria, segundo indica esta abordagem mais recente da antropologia evolucionária, passamos grande parte da nossa evolução social cognitiva criando linguagens a partir dos sentidos físicos e metafísicos, e não da imediata representação racional dos mesmos, e desenvolvendo o nosso sistema sensorial de forma gregária, cooperativa e compartilhada, ao contrário do ainda corrente consenso acadêmico que diz que sobrevivemos pois competimos adaptativamente entre nós e com outras espécies devido à nossa capacidade singular de criar ferramentas e de nos defender. Bem, seja lá qual for o entendimento, o fato é que somos seres tão intuitivos quanto racionais e que o rumo civilizatório que tomamos desde que nos tornamos criaturas territorializadas foi o de privilegiar o raciocínio lógico cartesiano do que o intuitivo onírico, relegando, como dissemos no início desta exploração, tanto o sonho quanto a memória a categorias de estudo neurocientífico e não como dimensões de realidade paralelas e embebidas na ainda desconhecida e complexa fenomenologia da vida. Portanto, a partir daqui, vamos compartilhar dicas de como você pode abrir espaço no seu dia a dia para desenvolver sua intuição onírica, bem como explorar com outros olhos o todo do universo sonho-memória. Para começar, conheça o seu cronotipo.
Bem, gente, em vez de descrever com as nossas próprias palavras, a gente prefere compartilhar partes de um excelente post sobre que a plataforma Caffeine Academy publicou recentemente. Mas o que é cronotipo, certo? O ciclo circadiano, originado do latim circa, cerca de, e diem, dia, é o período de 24 horas sobre o qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia. Assim, o cronotipo pode ser definido como a predisposição natural que cada indivíduo tem de sentir picos de energia ou cansaço, de acordo com a hora do dia. Em outras palavras, o cronotipo segue um ritmo corporal variável de disposição, relacionando-se com as horas mais propícias para acordar e dormir de cada pessoa, na qual a mesma apresenta maior ou menor rendimento em suas atividades em determinado momento do dia. Essa característica temporal do organismo explica por que algumas pessoas são mais ativas durante o dia e outras à noite. O ciclo vigília-sono no organismo. Existe uma crença generalizada de que as pessoas mais ativas pela manhã possuem um ritmo de produtividade superior às que acordam ou dormem tarde. Mas a verdade é que as pessoas da noite são tão produtivas quanto as da manhã. Elas simplesmente possuem picos de energia em janelas de tempos diferentes. Nosso organismo é regulado pelo claro e escuro, ou seja, dia e noite. Ao amanhecer, começa a ser liberado o hormônio cortisol, que prepara o corpo para o estado de vigília, para a atividade. Já ao anoitecer, ocorre a liberação do hormônio do sono, a melatonina, que atinge seu pico entre 22 horas a 24 horas. No entanto, hoje temos cada vez mais estímulos luminosos, mesmo durante a noite, que confundem o organismo e ocasionam uma produção menor ou mais irregular de melatonina. Dessa forma, os períodos de liberação desses hormônios são determinantes para estabelecer qual momento do dia estamos mais despertos e, portanto, mais produtivos. E qual seria então o seu cronotipo do sono? Embora você viva diariamente com horários pré-estabelecidos, seja para o trabalho, faculdade, levar os filhos para a escola ou ir à academia, é muito importante saber quais os horários mais energéticos do dia para que você otimize sua produtividade nesse período. O especialista em sono, Dr. Michael Breus, chegou à conclusão de que há 4 cronotipos de sono diferentes. Para classificá-los, ele associou cada tipo a um animal cujos hábitos de vigília melhor representam os humanos. São eles: cronotipo de urso. A maioria das pessoas se enquadram nesta categoria. Os padrões de sono e vigília dos ursos seguem o sol e eles não têm dificuldade para dormir. São do cronotipo matutino, estão prontos para tarefas intensas nas primeiras horas do dia, sentem um leve cansaço após o almoço e precisam ir para a cama cedo. Leões acordam cedo, podem se levantar facilmente antes do sol nascer e realizar boa parte de suas tarefas antes que os outros cronotipos acordem. No entanto, por causa de suas manhãs cheias de ação, eles tendem a ter bem menos energia durante a tarde e a noite. Os lobos estão no cronotipo vespertino extremo. Eles costumam ter maior dificuldade para acordar cedo e aproveitam a onda de produtividade no momento em que o resto do mundo diminui. São aquelas pessoas que rendem melhor à noite, mas precisam prolongar o descanso no período da manhã. Cronotipo do golfinho. Os golfinhos podem ou não ter uma rotina regular de sono. Como possuem um sono leve, acordam frequentemente durante a noite e muitas vezes sentem que não dormem o suficiente. Muitos golfinhos lutam para adormecer porque não conseguem desligar o cérebro quando estão prontos para dormir. Seu cronotipo é intermediário e o desempenho máximo ocorre entre o meio da manhã e até o início da tarde. Deu para perceber como conhecer seu cronotipo não apenas influencia a sua produtividade, mas a sua saúde em geral? Se sim ou não, a gente colocou no descritivo um link para você fazer um teste e descobrir o seu cronotipo ou animal do sono. Mas qual seria a relação entre conhecer o cronotipo e a exploração intuitiva do universo do sonho? Todas! Pois uma vez que você começa a conhecer o seu ciclo circadiano e, consequentemente, o seu relógio biológico, você passa a estar e ficar mais consciente quando a ânima do seu sistema sensorial está mais desperta e, consequentemente, sua intuição fica naturalmente mais aguçada. E com a intuição mais aguçada, ficamos mais sensibilizados para perceber sua ocorrência e assim poder dar mais atenção ao que você está intuindo a cada momento. Sendo que, mais certamente, esta intuição vai ter uma relação com o típico sonho que se tem na fase do sono REM, mas não necessariamente com os sonhos lúcidos.
Crie sua memória intuitiva onírica. Faça um diário de bordo. Todos nós, quando viajamos, mesmo que não façamos ipsis literis um diário de bordo, fazemos um registro mental, especialmente naqueles momentos onde fomos levados pelo calor das nossas emoções, né? A proposta aqui é semelhante, mas a gente te encoraja a de fato fazer um diário de bordo das intuições que você vai tendo no dia a dia, pois sabemos o quanto vai ficar surpreendido como as mesmas possuem uma ligação direta com a exploração proativa ou não que fazemos no universo dos sonhos. Mais que seu diário de bordo, que tal formar com amigos um grupo de investigação compartilhada da memória intuitiva onírica? Sim, por que não? Afinal, como seres sociais gregários, vivemos nos associando a tudo quanto é tipo de grupo, não é mesmo? Agora imagina o que o seu grupo descobriria comparando intuições e sua correlação com o universo do sonho. Será que vocês acabariam descobrindo outros padrões de sonhos? E mais, qual relação teria com suas respectivas dinâmicas de vida, bem como o tipo de meta-intuição ou intuição na intuição se estaria acessando? E se para ancorar toda essa investigação intuitiva onírica se criasse um palácio da memória intuitiva dos sonhos? Bacana, não? A ideia aqui pode tanto ser de dar vida a um palácio mnemônico individual mesmo, mas focado em fazer a relação entre as intuições e os sonhos, como coletivo, ou seja, você e seus amigos criarem juntos um palácio de convívio onírico comum. Segue algumas dicas para construir mnemonicamente o seu. Escolha seu palácio mental. Deve ser um cenário familiar, sua casa, a casa do seu amigo, uma biblioteca que você conhece, uma rua em sua cidade, um parque. Crie um itinerário, uma rota. Por exemplo, saio do meu quarto, ando pelo corredor, vejo a janela, atravesso o banheiro, chego à sala de estar, vejo o sofá, a mesa, as prateleiras. Visualize em sua mente cada pequeno detalhe. Agora, a cada um desses pequenos detalhes, vincule um dado, uma informação. Não importa que seja absurdo, porque, de fato, as relações díspares são lembradas muito melhor. Por exemplo, se você está estudando uma determinada Constituição e você precisa se lembrar de algum código legislativo, você pode relacionar as leis com determinados objetos. Depois de ter vinculado dados com objetos, detalhes ou cômodos, volte para fazer um passeio nesse cenário. Além disso, reveja várias vezes até que tudo seja familiar, conhecido e cada informação esteja no seu lugar certo. Por fim, finalizamos essa exploração ressaltando que, por estarmos todos vivendo tempos de profundas mudanças de paradigma, entendemos que se está diante da possibilidade de também se criar, neste caso resgatar, formas outras para se experienciar todo tipo de conhecimento, onde certamente o sonho-memória, como uma exploração intuitiva onírica, é uma das mais fascinantes possibilidades, que quem sabe até transformaria a própria percepção da sociedade que somos, não é? E se você se sentiu chamado, ainda mais nestes tempos pandêmicos de isolamento, quarentenas e lockdowns, onde temos perdido nossa corriqueira noção de tempo e espaço, a de fato abrir espaço no seu dia a dia para fazer da exploração intuitiva onírica do universo do sonho uma forma de acessar e gerar uma experiência de conhecimento que, certamente, conversa com a nossa mais remota ancestralidade, deixe-nos saber aqui nos comentários. Boas investigações e sonhos e até semana que vem!